Sofia observava a cidade lá embaixo. Um mar de luzes cintilantes, que para a maioria representava sucesso e oportunidades. Para ela, era apenas um lembrete constante de uma fachada meticulosamente construída. Com 30 e poucos anos, Sofia era a personificação do êxito. Uma carreira brilhante na arquitetura, um apartamento luxuoso com vista panorâmica e um círculo social invejável. Nas redes sociais, sua vida era uma curadoria perfeita de eventos glamourosos, viagens exóticas e relacionamentos aparentemente ideais. Amigos e colegas a viam como alguém que tinha tudo, a invejavam secretamente ou a admiravam abertamente. No entanto, por trás do sorriso radiante e da postura confiante, residia um vazio profundo, um eco persistente que nenhuma conquista material ou validação externa conseguia preencher. Desde a infância, Sofia fora moldada por expectativas elevadas. Seus pais, ambos acadêmicos renomados, incutiram nela a crença de que o sucesso era a única medida de valor. Notas máximas, prêmios em concursos, a admissão na melhor universidade. Cada etapa era cumprida com uma dedicação quase obsessiva, não por paixão, mas por uma necessidade visceral de aprovação. O fracasso era uma palavra tabu, um fantasma que a perseguia, forçando-a a uma busca incessante pela perfeição. Essa dinâmica a transformou em uma mulher ambiciosa e determinada, mas também em uma prisioneira de sua própria imagem. Ela buscava na admiração alheia o amor próprio que nunca conseguiu cultivar internamente, uma lacuna que se aprofundava a cada novo triunfo. A noite em que seu mundo desabou começou como muitas outras. Um jantar de negócios, risadas forçadas e a satisfação superficial de mais um contrato fechado. Ao retornar ao apartamento que dividia com Marcos, seu noivo há 2 anos, encontrou a porta entreaberta. Uma sensação estranha, um arrepio gélido, percorreu sua espinha. O som de vozes abafadas vinha do quarto. Não eram as vozes que esperava. A voz de Marcos, sim, mas misturada a outra, inconfundível. A de Laura, sua melhor amiga desde a adolescência. O coração de Sofia acelerou, um tambor de guerra em seu peito. Ela se aproximou lentamente, cada passo uma eternidade, o terror crescendo a cada milímetro. A cena que se desenrolou diante de seus olhos não foi apenas a traição de um noivo, mas a aniquilação de uma amizade, a destruição de tudo o que ela acreditava ser sólido em sua vida. Marcos e Laura, em um abraço íntimo, suas bocas se encontrando em um beijo que roubou o ar dos pulmões de Sofia. O choque foi avassalador, a incredulidade a paralisou. Seu mundo perfeito, aquele que ela se esforçara tanto para construir e proteger, estilhaçou-se em 1000 pedaços diante de seus olhos. O chão pareceu sumir sob seus pés. As palavras que se seguiram foram um borrão, uma cacofonia de desculpas e lágrimas que não significavam nada. A traição não era apenas carnal. Era um golpe brutal em sua confiança, em sua percepção da realidade. Ela não sentia raiva inicialmente. Apenas uma dor lancinante, como se um buraco negro tivesse se aberto em seu peito. Nos dias que se seguiram, Sofia se isolou completamente. O apartamento luxuoso tornou-se uma prisão dourada, um monumento à sua própria falha. Ela questionava tudo. Suas escolhas, a autenticidade de suas relações, a verdade por trás de cada sorriso que recebeu. Da raiva explosiva à tristeza mais profunda e à autocomiseração paralisante, ela mergulhou em um abismo de emoções. As mensagens de Marcos e Laura, implorando por perdão, eram como agulhas finas, perfurando uma ferida já aberta. Ela não conseguia comer, dormir, ou sequer pensar com clareza. A mulher forte e inabalável que todos conheciam desmoronou, revelando a fragilidade que sempre escondeu. Sofia estava quebrada e não via como poderia se reerguer. Mas o que Sofia não sabia é que essa queda seria o início de uma jornada muito mais dolorosa,
mas infinitamente mais reveladora. A dor da traição corroía Sofia por dentro, transformando cada memória, cada objeto no apartamento em um lembrete cruel de sua vida desfeita. Não havia mais sentido em permanecer ali, naquele cenário de falsidade e desilusão. Em um ímpeto de desespero e uma decisão radical que brotou do mais profundo de sua alma ferida, ela decidiu abandonar tudo. O apartamento, que antes representava sua conquista, agora era um túmulo para suas ambições. O emprego de prestígio, que definia sua identidade, tornou-se irrelevante. A cidade, vibrante e cheia de oportunidades, converteu-se em um labirinto de lembranças dolorosas. Ela precisava fugir, apagar o passado, encontrar um lugar onde ninguém a conhecesse, onde seu nome não carregasse o peso da vergonha e da humilhação. Sem um plano definido, apenas a necessidade visceral de distância, Sofia jogou algumas roupas em uma mala e partiu. A jornada começou sem destino. As estradas se sucedendo sob o rodar incessante dos pneus, cada quilômetro, uma tentativa de deixar para trás a mulher que ela havia sido. Durante a viagem, as paisagens se alternavam do cinzento urbano ao verde esmeralda dos campos, mas a paisagem interna de Sofia permanecia tumultuada. Ela refletia sobre a superficialidade de sua vida anterior, a busca incessante por validação, a construção de uma fachada de felicidade que desmoronara ao primeiro toque da realidade. A solidão da estrada era um espelho implacável, forçando-a a confrontar seus próprios demônios internos, aqueles que a impulsionavam a buscar o sucesso a qualquer custo e a ignorar o vazio crescente em seu coração. As memórias dos pais, sempre exigentes, a voz de Marcos, o sorriso de Laura, tudo se misturava em um turbilhão de culpa, raiva e tristeza. Depois de dias ao sabor do acaso, o carro de Sofia, quase sem combustível, a levou a um pequeno desvio que prometia uma estação de serviço. O que ela encontrou foi um vilarejo remoto, aninhado entre colinas suaves e um rio serpenteante, como se o tempo tivesse parado ali. Contrastando drasticamente com a agitação de sua vida urbana, a pacata vila parecia um refúgio improvável. Sofia parou em frente a uma pousada charmosa, com suas paredes de pedra e janelas floridas. Um letreiro de madeira rústica, gasto pelo tempo, anunciava Pousada Recanto da Clara. Ao entrar, foi recebida por um aroma acolhedor de café fresco e por uma figura que parecia ter saído de um livro de contos. Dona Clara era uma idosa de cabelos brancos como a neve, olhos azuis penetrantes e um sorriso que irradiava uma sabedoria ancestral. Ela parecia pequena e frágil, mas sua presença preenchia o ambiente com uma aura de calma e acolhimento. Sofia, ainda envolta em sua bolha de dor e desconfiança, relutou em se abrir. Respondeu às perguntas de Dona Clara com monossílabos, mantendo uma postura defensiva, como um animal ferido que teme qualquer contato. Dona Clara, no entanto, não se intimidou com a reserva de Sofia. Com uma gentileza que desarmava, ofereceu-lhe um quarto e, para sua surpresa, um trabalho simples na horta da pousada. As mãos precisam de ocupação para a mente encontrar um pouco de paz, minha filha, disse a velha senhora, com um olhar que parecia enxergar através da armadura de Sofia. Relutante, Sofia aceitou. O contato com a terra, o cheiro úmido da terra recém-revirada, a simplicidade de arrancar ervas daninhas e plantar sementes, começaram a trazer um estranho conforto. Era um trabalho físico, exaustivo, mas que a impedia de pensar demais. Enquanto suas mãos se sujavam de terra, uma luta interna se desenrolava em seu íntimo. A velha Sofia, acostumada ao luxo e à intelectualidade, resistia à ideia de um trabalho tão rudimentar. O desejo de fugir, de continuar a correr de si mesma, ainda era forte. Mas, ao mesmo tempo, uma necessidade profunda de encontrar um propósito, de se reconectar com algo real, começava a brotar.
A cada semente plantada, a cada folha verde que surgia, uma verdade incômoda começava a germinar em sua alma. A verdadeira sujeira, percebeu Sofia com um arrepio, não estava fora, nas suas mãos calejadas, mas dentro dela, nas feridas não cicatrizadas e nas ilusões desfeitas. As semanas se arrastavam na pousada recanto da Clara, e as mãos de Sofia, antes delicadas e acostumadas apenas a teclados e taças de champanhe, agora exibiam calos e arranhões, marcas de uma nova realidade. O cheiro de terra molhada e de plantas aromáticas substituíra o perfume de escritórios climatizados. Mas mais do que as mãos, era a alma de Sofia que se transformava sob a influência sutil de Dona Clara. As conversas entre elas, inicialmente superficiais, aprofundavam-se a cada dia. Dona Clara não era uma terapeuta, mas suas palavras tinham o poder de um bálsamo e, ao mesmo tempo, de um espelho implacável. A vida é como um rio, minha filha, dizia a idosa, enquanto tricotava um cachecol de lã. Às vezes, ele corre manso, outras vezes, forma corredeiras. Mas a água sempre encontra seu caminho. O importante é não lutar contra a correnteza, mas aprender a fluir com ela. Sofia ouvia, absorvendo cada metáfora, cada ensinamento. Dona Clara falava sobre o perdão não como um ato de benevolência para com o outro, mas como uma libertação para si mesmo. Guardar rancor é como segurar um carvão em brasa na mão, esperando que o outro se queime. Ela ponderava, com seus olhos azuis fixos em um ponto distante. Quem se queima primeiro é você. Essas reflexões de Dona Clara atuavam como um espelho, forçando Sofia a confrontar suas próprias feridas, aquelas que ela havia enterrado sob camadas de sucesso e indiferença. Lembranças fragmentadas de sua infância começaram a emergir. A vez em que tirou a segunda nota mais alta da turma, e seus pais, em vez de elogiá-la, perguntaram por que não fora a primeira. A sensação de nunca ser boa o suficiente, de precisar sempre provar seu valor. Aquele sentimento de inadequação, de não ser amada incondicionalmente, era a raiz de sua busca incessante por validação externa. A traição de Marcos e Laura, embora dolorosa por si só, havia reativado essa ferida antiga, confirmando seus medos mais profundos de não ser merecedora de amor e lealdade. Certa tarde, enquanto ajudava Dona Clara a organizar a pequena biblioteca da pousada, Sofia encontrou um diário antigo, de capa de couro desbotada, escondido entre livros de botânica e poesia. "É meu, minha filha", disse Dona Clara, com um sorriso melancólico. "Pode ler se quiser. Talvez encontre algo de útil por lá." Curiosa, Sofia começou a folhear as páginas amareladas. Ali, Dona Clara contava sua própria história de perda e superação. A morte prematura do marido, a luta para manter a pousada sozinha, a desilusão com amigos que a abandonaram. Mas, em cada linha, havia uma resiliência inabalável, uma fé na vida que Sofia jamais havia presenciado. A história de Dona Clara, embora diferente em detalhes, ecoava a dor de Sofia, mas também apontava para uma saída, para a possibilidade de cura. A leitura do diário e as palavras sábias de Dona Clara começaram a desmantelar a fortaleza que Sofia havia construído em torno de si. Ela começou a perceber que a traição de Marcos e Laura, embora um golpe devastador, havia apenas exposto suas próprias inseguranças e, mais doloroso ainda, sua profunda falta de amor próprio. A raiva que sentia por eles começou a se misturar com uma raiva ainda maior por si mesma. Raiva por ter permitido que sua felicidade dependesse de validação externa, por ter se traído ao ignorar os sinais de alerta, por ter se contentado com uma vida que não a preenchia verdadeiramente. O confronto interno era brutal. A recusa em aceitar essa verdade era quase tão grande quanto a dor da tração original. Como perdoar a si mesma por anos de auto-engano?
Como se auto-perdoar por ter se colocado em uma posição tão vulnerável? A resistência em se auto-perdoar era a barreira mais alta que ela já havia enfrentado. Mas a maior traição, Sofia logo descobriria, não foi a que sofreu nas mãos de Marcos e Laura, mas a que cometeu contra si mesma por tanto tempo, negligenciando sua própria alma em busca de um ideal imposto e superficial. Era um abismo que agora se abria diante dela, exigindo uma coragem que ela não sabia que possuía. Era um abismo que agora se abria diante dela, exigindo uma coragem que ela não sabia que possuía. Dona Clara, com sua intuição aguçada, percebeu a tormenta interna de Sofia. Em uma manhã ensolarada, enquanto colhiam ervas aromáticas para o chá, a idosa propôs um desafio. Sofia, o perdão não é algo que você dá ao outro. É um presente que você se dá. Comece por você mesma. A sugestão de Dona Clara foi recebida com uma resistência quase palpável. Perdoar a mim mesma? Por quê? Sofia retrucou com a voz embargada. A raiva borbulhava, direcionada a si mesma. A Marcos, a Laura, ao universo. A dificuldade em aceitar a própria responsabilidade por ter permitido que a situação chegasse àquele ponto era imensa, quase insuportável. Se perdoar significava admitir que ela também havia contribuído, de alguma forma, para a sua própria dor. Dona Clara, sem se abalar, apenas sorriu gentilmente. Porque você merece a paz, minha querida, e a paz não habita onde há ressentimento. A sabedoria da idosa, destilada em poucas palavras, começou a penetrar a armadura de Sofia. Naquela noite, sentada à luz bruxuleante de uma vela em seu pequeno quarto na pousada, Sofia pegou um pedaço de papel e uma caneta. Sem pensar muito, começou a escrever. Não era uma carta para ser enviada, mas um extravasamento de tudo o que estava guardado. Palavras de dor, de raiva, de traição, de desilusão. Ela escreveu para Marcos, enumerando cada promessa quebrada, cada mentira, cada ferida. Em seguida, escreveu para Laura, descrevendo a profundidade da punhalada nas costas, a amizade jogada fora, a confiança destruída. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, molhando o papel, mas ela não parou. Era um processo catártico, uma libertação das emoções reprimidas que a sufocavam há meses. Ao final, exausta, mas com uma estranha leveza, ela amassou as cartas e as jogou na lareira. Não havia mais necessidade de guardá-las. O ato de escrever já havia cumprido seu propósito. Dias depois, enquanto Sofia ajudava Dona Clara a vender alguns produtos frescos na feira semanal do vilarejo, um rosto familiar surgiu na multidão. Era Gustavo, um antigo colega de faculdade, que ela não via há anos. Ele estava de passagem, a caminho de uma cidade vizinha, para um projeto de trabalho. O coração de Sofia disparou. O medo de ser descoberta, de ter sua nova vida desfeita, de ser arrastada de volta para o passado que tanto se esforçava para esquecer, a invadiu. Gustavo, com um sorriso largo, se aproximou. Sofia? É você mesma? O que faz aqui? Ele perguntou, genuinamente surpreso. Ela tentou disfarçar, mas a surpresa em seu rosto era evidente. A conversa foi breve e superficial, mas o encontro deixou Sofia abalada. O passado estava batendo à sua porta, e ela sentia que sua frágil paz poderia desmoronar a qualquer momento. Dona Clara, que observava a cena de longe, percebeu a angústia de Sofia. Mais tarde, sentadas no alpendre, a idosa confidenciou detalhes de sua própria história que nunca havia revelado. Falou sobre a perda de um filho na juventude, uma dor que parecia insuperável, mas que a ensinou a encontrar forças onde menos esperava. Minha filha, a vida é um rio que flui, e tentar segurar as águas do passado só impede que as novas águas cheguem, ela disse com a voz suave. O que passou, passou. Você não pode controlá-lo, mas pode controlar como reage a ele. A redenção não é apagar o que aconteceu, mas aprender a viver com isso,
transformando a dor em sabedoria. A força e resiliência de Dona Clara inspiraram Sofia profundamente. Ela não estava sozinha em sua dor, e a possibilidade de superação era real. Aquele encontro fortuito com Gustavo, no entanto, traria à tona não apenas o passado de Sofia, mas também uma oportunidade inesperada de cura que ela jamais poderia ter previsto. Gustavo, sem saber a profundidade do impacto de suas palavras, deixou uma semente de mudança florescer no coração de Sofia. O eco do passado ressoou mais forte do que Sofia esperava. Poucos dias após o encontro com Gustavo, uma ligação inesperada abalou sua recém-descoberta tranquilidade. Era o próprio Gustavo, sua voz carregada de uma gravidade incomum. Sofia, preciso te contar uma coisa. É sobre a Laura. Ele começou hesitante. O coração de Sofia gelou. Uma onda de apreensão a invadiu, misturada a uma curiosidade mórbida. Ele continuou, a voz embargada. Ela sofreu um acidente grave. Está no hospital, em estado delicado. A notícia atingiu Sofia como um raio. Uma confusão de sentimentos a dominou. Primeiro, um choque gélido. Depois, para sua própria surpresa e vergonha, um pingo de satisfação macabra. Era a vingança, a dor antiga, sussurrando em seu ouvido. Bem feito, uma voz sombria dentro dela parecia dizer. Mas essa satisfação durou apenas um instante, sendo rapidamente substituída por uma onda de culpa avassaladora e uma preocupação genuína. Apesar de tudo, Laura fora sua melhor amiga. A imagem de Laura, debilitada e vulnerável, aflorou em sua mente, substituindo a figura da traidora. O conflito era intenso, uma batalha entre a antiga Sofia, ferida e sedenta por justiça, e a nova Sofia, que começava a vislumbrar o caminho do perdão. A tentação de ceder à vingança era forte. A oportunidade de ver Laura em uma posição de fraqueza, talvez até de confrontá-la e descarregar toda a raiva acumulada, parecia tentadora. A velha Sofia teria abraçado essa chance sem hesitação, buscando a validação de sua dor. Mas algo havia mudado. A sabedoria de Dona Clara, as horas na horta, o ato catártico de escrever as cartas não enviadas, tudo isso havia plantado uma semente de compaixão em seu coração. Dona Clara, sempre atenta, percebeu a turbulência nos olhos de Sofia. "O que te aflige, minha menina?" perguntou com sua voz calma e acolhedora. Sofia hesitou por um momento, mas a necessidade de desabafar era maior do que seu orgulho. Contou a Dona Clara sobre a ligação de Gustavo e a notícia do acidente de Laura. A idosa ouviu com paciência, seus olhos profundos, transmitindo uma compreensão sem julgamentos. "A vida tem maneiras estranhas de nos ensinar", disse Dona Clara, após um longo silêncio. "A dor, muitas vezes, é um convite à reflexão, e o sofrimento, mesmo o de quem nos feriu, pode ser um espelho para o nosso próprio coração. Pense, Sofia, você buscou a paz. Acha que essa paz pode habitar em um lugar onde há satisfação com a dor alheia? A vingança é uma chama que consome quem a acende. Ela não traz paz, apenas mais cinzas." As palavras de Dona Clara ressoaram profundamente em Sofia. Ela percebeu que a paz interior não poderia ser construída sobre a dor de outra pessoa, por mais que essa pessoa a tivesse magoado. A empatia, um sentimento que ela havia reprimido por tanto tempo, começou a florescer. O ciclo de dor que Dona Clara mencionara era real, e Sofia não queria mais fazer parte dele. Não queria que a dor de Laura se tornasse a sua própria prisão. A decisão foi difícil, mas clara. Superando o orgulho e a mágoa, Sofia decidiu visitar Laura no hospital. Era um ato de coragem e maturidade, um passo gigantesco em sua jornada de cura. Ela não sabia o que encontraria, nem o que diria, mas sentia que precisava ir. Não por Laura, mas por si mesma. Era a prova de que a semente da redenção havia finalmente brotado em seu coração.
Com a mochila nas costas e um nó na garganta, Sofia se despediu de Dona Clara. Vá em paz, minha filha, disse a idosa, com um sorriso terno. E lembre-se, o perdão é um presente que você dá a si mesma. A jornada para o hospital era mais do que uma viagem física. Era uma travessia para um território desconhecido dentro de sua própria alma. O que Sofia encontraria naquele quarto de hospital mudaria para sempre sua percepção sobre perdão e sobre a própria natureza da paz. Ela estava prestes a confrontar não apenas Laura, mas também os resquícios de sua antiga vida e a mulher que um dia ela fora. O hospital tinha aquele cheiro característico de antisséptico e desespero velado. Sofia sentiu um arrepio ao atravessar os corredores, cada passo ecoando a decisão monumental que a trouxera ali. Ao chegar ao quarto indicado, a porta estava entreaberta. Ela espiou e viu Laura deitada na cama, pálida, com o braço engessado e alguns arranhões visíveis no rosto. A imagem da mulher que se gabava de sua beleza e sucesso estava desfeita. A dor que Sofia sentira um dia agora parecia turva diante da vulnerabilidade de Laura. Com um suspiro, Sofia empurrou a porta e entrou. Laura, que estava com os olhos fixos no teto, virou a cabeça lentamente. Seus olhos arregalaram-se em choque, uma mistura de incredulidade e vergonha. Sofia, sussurrou, a voz fraca e embargada. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de mágoa e ressentimento. Sofia apenas assentiu, incapaz de proferir palavra naquele instante. Laura desviou o olhar, as lágrimas começando a escorrer pelas suas têmporas. Eu sinto muito, Sofia. Por tudo, disse ela, a voz quase inaudível. Eu sei que não há desculpas para o que eu fiz. Eu fui horrível. A confissão veio acompanhada de soluços, e Sofia sentiu um nó apertar em sua garganta. A raiva, que parecia tão sólida, começou a rachar diante da fragilidade daquela mulher. Era difícil odiar alguém tão quebrado. Por que, Laura? Sofia conseguiu perguntar, a voz embargada pela emoção. Por que você fez isso? Laura fechou os olhos, uma expressão de profunda dor e arrependimento marcando seu rosto. Eu tinha inveja de você, Sofia. De tudo. Sua carreira, seu brilho, a forma como Marcos te olhava. Eu sempre me senti na sua sombra. Sempre a melhor amiga que nunca era boa o suficiente. Eu queria o que era seu. Eu achava que se eu tivesse Marcos, se eu te tirasse algo, eu me sentiria tão boa quanto você. A revelação atingiu Sofia como um raio. Não era apenas sobre Marcos. Era sobre insegurança, sobre uma batalha interna que Laura travava consigo mesma, assim como Sofia travava a sua. A dor de Laura era tão real quanto a sua, apenas manifestada de uma forma destrutiva. Sofia percebeu que a traição de Laura não era um ataque pessoal tão direto quanto ela pensara, mas um grito desesperado de alguém que se sentia inadequada. Aquela compreensão não apagava a dor, mas a ressignificava. Um silêncio preencheu o quarto novamente, mas desta vez era diferente. Não era um silêncio de ressentimento, mas de compreensão. Sofia se aproximou da cama, pegou a mão livre de Laura e a apertou suavemente. Eu te perdoo, Laura, disse Sofia, e a verdade das suas palavras ressoou em seu próprio peito. Não era um perdão condicional, nem um perdão por obrigação. Era um perdão genuíno, nascido de uma nova perspectiva e de uma libertação que ela sentia dentro de si. As lágrimas de Laura intensificaram-se, mas agora eram lágrimas de alívio. O peso que ambas carregavam começou a se dissipar. O ciclo de dor, de fato, estava sendo quebrado. Nesse exato momento, a porta do quarto se abriu novamente. Marcos parou na soleira, uma cesta de frutas nas mãos, e seus olhos se arregalaram ao ver Sofia ali. A surpresa em seu rosto era evidente, quase cômica. Sofia sentiu um calafrio.
Mas a paz recém-encontrada permaneceu em seu coração. Ela não era mais a mulher desesperada e ferida que Marcos conhecia. Aquele reencontro inesperado trazia consigo a possibilidade de um novo confronto. Mas Sofia sabia que estava pronta. O verdadeiro teste de sua paz não seria apenas perdoar Laura, mas confrontar o homem que iniciou toda a sua jornada de dor, agora com uma nova força. Sofia observou Marcos, seu antigo noivo, parado na porta do quarto de hospital. O susto em seu rosto era um espelho da surpresa que ele sentia ao vê-la ali, ao lado de Laura. Não havia mais a raiva corrosiva que antes a dominava quando pensava nele. Em seu lugar, uma calma serena a preenchia. Uma sensação de que tudo, por mais doloroso que tivesse sido, a levara exatamente para onde deveria estar. Marcos entrou, hesitante, e colocou a cesta de frutas em uma mesa lateral. Seus olhos alternavam entre Sofia e Laura na cama. Sofia, o que está fazendo aqui? Perguntou ele, a voz carregada de confusão e um toque de culpa. Sofia respirou fundo, preparando-se para a conversa que ela sabia ser inevitável. Eu vim ver Laura, Marcos. Soube do acidente, respondeu ela, a voz firme e controlada, desprovida de qualquer acusação. A velha Sofia teria explodido em acusações, em dor, em mágoa. A nova Sofia apenas constatava fatos. Marcos engoliu em seco. Eu sinto muito, Sofia. Por tudo. Pelo que aconteceu entre nós com Laura, disse ele, finalmente encarando-a diretamente. A confissão parecia pesá-lo. Sofia apenas assentiu. Eu também sinto, Marcos, mas entendi que o que aconteceu não foi apenas culpa sua ou de Laura. Havia muitas coisas em mim que precisavam ser curadas, e essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me forçou a olhar para elas. Ela não o estava perdoando por ele, mas por si mesma. Não havia rancor em suas palavras, apenas uma compreensão madura de que eles simplesmente não eram compatíveis, e que a busca dele por algo que ela não podia oferecer era um reflexo de suas próprias carências, assim como a busca dela por validação externa era um reflexo das dela. Sua paz não dependia mais da aprovação ou do perdão de Marcos. Ela a havia encontrado dentro de si. Marcos pareceu surpreso com a serenidade de Sofia. A raiva que ele esperava não veio. A dor que ele antecipava não se manifestou. Em vez disso, ele viu uma mulher transformada, mais forte e mais em paz do que ele jamais a conhecera. A conversa foi breve, mas definitiva. Não houve lágrimas, nem discussões acaloradas. Apenas uma aceitação silenciosa de que o passado estava lá, mas não mais as definia. Marcos saiu do quarto, talvez mais confuso do que quando entrou, mas Sofia sentiu um peso imenso ser retirado de seus ombros. Dias depois, Sofia retornou ao vilarejo, sob o sol dourado do entardecer. A brisa suave acariciava seu rosto e o cheiro de terra molhada a acolhia. Dona Clara a esperava na varanda da pousada, um sorriso sábio nos lábios. Vejo que a jornada valeu a pena, minha menina, disse a idosa, seus olhos penetrantes captando a nova luz no olhar de Sofia. Sofia abraçou Dona Clara com uma gratidão profunda. Mais do que eu poderia imaginar, Dona Clara. Eu não estaria aqui, não seria quem sou hoje, sem a senhora. Ela havia aprendido que a paz interior não era a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles com serenidade, de aceitar o que não podia mudar e de encontrar a força para mudar o que podia. A nova Sofia decidiu não retornar à sua antiga vida na cidade. A agitação, a busca incessante por algo que nunca a satisfazia, não a chamava mais. Ela encontrou seu propósito no vilarejo, trabalhando na horta com Dona Clara, ajudando na pousada e até começando a plantar suas próprias ervas medicinais, um conhecimento que Dona Clara estava feliz em compartilhar. Ela não precisava de títulos ou bens materiais para se sentir completa. A paz não era um destino final, mas um caminho contínuo.
Uma escolha diária de viver em harmonia consigo mesma e com o mundo. Em um fim de tarde, sentada na varanda, observando o sol se pôr, Sofia refletiu sobre a dor que a levara até ali. Ela pensou na traição, na fuga, na solidão, e em como cada passo, por mais doloroso que fosse, a conduziu à sua verdadeira paz. A verdadeira paz interior, ela percebeu, vinha de confrontar a si mesmo, perdoar o passado, tanto os outros quanto a si mesma, e aceitar a jornada com todas as suas imperfeições. E foi assim que Sofia descobriu a verdade mais dolorosa e libertadora de todas. Ninguém te conta sobre a paz interior, porque ela só se encontra quando você tem a coragem de olhar para o seu próprio abismo e, finalmente, acender a sua própria luz.